Caros irmãos e irmãs que nos acompanham da casa do Senhor e das suas casas também pelo Facebook, nós estamos, como já dito, concluindo o ciclo do Natal com esta grande festa do batismo do Senhor. É interessante que nós fizemos uma transição muito rápida ao longo destes dias. No domingo passado nós celebrávamos um menino encontrado no presépio pelos magos. E hoje nós encontramos um homem com seus 30 anos aproximadamente no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista. Mas ali então nós vemos uma das manifestações de Jesus ao longo da sua vida neste mundo. Celebramos a manifestação no presépio a todas as nações, da parte dos magos que vêm e encontram o menino, e hoje celebramos a manifestação de Jesus como Filho de Deus. O próprio Pai do céu afirma solenemente: Tu és o meu Filho muito amado, em quem ponho o meu bem-querer, o meu agrado. E é justamente isso, meus irmãos e minhas irmãs, que é importante nós refletirmos neste dia. Todos nós aqui somos batizados, chamados de cristãos, cristãs, seguidores, discípulos de Jesus Cristo. Mas para sermos de fato seguidores de Jesus Cristo, faz-se necessário nós conhecê-lo, saber a quem nós seguimos, para poder amá-lo ainda mais, pois nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Então é importante nós vermos quem é o Cristo a quem nós seguimos, quem é a pessoa de Jesus Cristo a quem nós amamos. E a liturgia de hoje vai nos ajudar a refletirmos e entendermos melhor isto. A profecia de Isaías, já como profecia, dizia a respeito de Jesus Cristo: Eis o meu servo, eis o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. E o Evangelho vai confirmar justamente isso. Tu és o meu filho, o meu eleito, em quem eu ponho todo o meu agrado, todo o meu bem-querer. E é Jesus Cristo, este servo, este eleito, o Filho de Deus, que vem ao mundo para revelar a verdadeira imagem dos filhos e filhas de Deus. Aqueles que, em primeiro lugar, fazem a vontade do Pai do céu. Aqueles que fazem por merecer a sua filiação adotiva por meio de Jesus Cristo no seu batismo. Então ali nós vemos, meus irmãos, que Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, Ele é quem vem mostrar a verdadeira imagem que nós precisamos ter como filhos e filhas de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo também é aquele que é o centro da aliança, aquele que tornou capaz a nossa aliança com Deus de uma forma muito próxima, muito íntima, a ponto de se tornar um de nós, assumir a nossa natureza humana e podermos chamá-lo de irmão até mesmo. Podemos chamar Jesus Cristo de irmão por ter assumido a nossa natureza humana e assim tornar possível esta aliança. Em Jesus Cristo nós temos a nova e eterna aliança. Outrora nós já tínhamos uma antiga aliança, feita pelos nossos primeiros pais com Deus, mas em Jesus Cristo esta aliança, ela se torna plena. O próprio Deus se encarna para que Ele e nós não estivéssemos distantes uns dos outros, mas para que Deus estivesse muito próximo de nós. Nós não precisamos subir ao céu nesse sentido, mas é o próprio Deus que toma a iniciativa e desce para trazer esta nova aliança. É como um casamento. O casal, ele se une de tal forma, os dois, que se tornam uma só carne. Em Jesus Cristo, nós com Deus nos unimos de tal forma que nos tornamos uma só família, que nos tornamos seguidores,
fiéis de Deus por meio de Jesus Cristo, filhos e filhas da mesma família de nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías também nos profetiza, dizendo que Jesus Cristo é aquele que vem para abrir os nossos olhos, trazer a luz da verdade, ser a luz das nações, tirar, dissipar as trevas dos nossos corações, o nosso pecado. É aquele que nos liberta das amarras do pecado, das amarras das maldades do demônio, das maldades do mundo, e nos capacita a sermos cada vez mais filhos e filhas de Deus, conforme Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, foi. E no Evangelho nós percebemos então, meus irmãos, a partir dessa certeza de que o próprio Deus vem nos visitar, vem se encarnar, assumir a nossa natureza humana e fazer este elo, esta aliança conosco, nós vemos como confirmação, como que um selo para a nossa confirmação de fé, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E se Jesus é o Filho de Deus, nós podemos afirmar que Ele é Deus. Em primeiro lugar, temos que ter isto muito bem claro em nossos corações. Nós costumamos a ver Jesus como um modelo muito bonito a ser seguido, um homem muito bom que passou pelo mundo fazendo bem, como nós bem ouvimos na segunda leitura, Pedro afirmando: Jesus passou pelo mundo fazendo bem, porque Deus estava com ele. Sim, Jesus passou pelo mundo sendo uma boa pessoa, mas uma pessoa divina. Em primeiro lugar, nós temos que ver a Jesus como Deus, porque as outras religiões também têm uma grande admiração por Jesus como homem, que passou pelo mundo fazendo bem. A afirmação do Evangelho de hoje é uma quebra de paradigma para muitas pessoas que dizem que Jesus é um simples modelo, um simples exemplo a ser seguido. Não, Jesus em primeiro lugar é Deus, é Filho de Deus, é a fonte da nossa salvação, é a fonte de vida eterna, é nele que nós encontramos a nossa salvação, não só um exemplo a ser seguido. É por isso que além de nós ouvirmos a sua palavra, nos alimentarmos da sua palavra, nós nos alimentamos da sua Eucaristia, porque ele não veio trazer simples instruções para nós, mas ele veio trazer o seu poder para nós, a sua graça. E na Eucaristia nós encontramos isso. Jesus é o Filho amado de Deus. Quer ser um bom cristão, uma boa cristã? Em primeiro lugar, procure a Jesus Cristo como Deus, o teu Salvador, o sustento da tua vida, o centro da tua caminhada. E depois, procure seus exemplos. Daí podemos buscar, como consequência, os seus exemplos. Um belíssimo modelo para a nossa vida. O homem perfeito, o homem santo, que ensinou os valores que nós devemos seguir, ter muito firme, muito vivo no nosso coração. Mas em primeiro lugar, é Ele também que dá a força, que dá o poder, a graça para de fato sermos cristãos, sermos cristãs. Tanto que João Batista mesmo declarou no Evangelho de hoje: eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Ele é muito maior do que eu, porque Ele é o Filho de Deus, é o Deus encarnado que vem para nos salvar. E assim, meus irmãos, na medida em que nós vamos seguir a Jesus Cristo, buscar o seu exemplo e a sua força para a nossa caminhada de cristãos, na medida em que nós vamos adquirindo as características de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida, nós poderemos dizer como São Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E nós poderemos
à medida em que tivermos essas características de Jesus Cristo em nós, tivermos o espelho de Jesus Cristo em nós, o reflexo da sua vida, nós poderemos ouvir também de Deus: Tu és o meu filho amado, em ti eu também ponho o meu bem-querer, porque eu encontro em ti as características do meu filho amado por excelência, Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos filhos e filhas de Deus, adotivos, por meio de Jesus Cristo, por participação, recebemos de presente a filiação divina. Cabe a nós abraçarmos isto e também nos comprometermos. Nós já temos tudo em nossas mãos, somos ungidos no nosso batismo, recebemos a unção do Espírito Santo. Jesus Cristo, Ele santificou as águas do Rio Jordão e as águas de todos os batizados, para que nós pudéssemos descer às águas santificadas por Jesus Cristo e nos lavar todo inteiro do pecado, afogar os nossos vícios, o nosso pecado, as nossas fraquezas na água e ressurgir para uma vida nova. Jesus Cristo não precisava ser batizado, porque o batismo de João Batista era um batismo de conversão. Jesus Cristo não precisava se converter, é o Filho de Deus, mas Ele entra na fila dos pecadores e se identifica conosco como pecadores, e ali é uma humilhação para Jesus Cristo, para justamente nos resgatar, ir até o mais profundo das nossas fragilidades, dos nossos pecados e tirar o mal pela raiz. E o batismo é justamente isso, tirar o mal pela raiz e começar uma vida nova, uma vida de ressuscitados, uma vida no Espírito, porque o batismo é a vida no Espírito. E assim também, meus irmãos, minhas irmãs, nós poderemos passar pelo mundo fazendo o bem como Jesus fez, porque Deus está conosco. Deus nos dá o auxílio, a sua força. Somos ungidos pelo poder do Espírito Santo. Pelo batismo nós também somos profetas, sacerdotes e reis, no sentido de que sacerdotes, porque oferecemos a nossa vida em favor do Evangelho, em favor do reino de Deus. Como profetas, aqueles que anunciam a verdade, os valores do Evangelho, e vivem essas verdades de fé, e denunciam o pecado, a maldade, aquilo que não convém ao cristão. E reis, pastores, porque servimos. O reinado de Jesus Cristo é o reinado do serviço. O reinado que o próprio Jesus instaurou já no presépio, mas ao longo de toda a sua vida. Aprendamos assim, meus irmãos e minhas irmãs, a sempre voltar às nossas origens, voltar ao nosso primeiro amor. O batismo é o primeiro toque de Deus na nossa vida, um toque da graça sacramental, que nos torna filhos, nos torna herdeiros e nos dá a graça da salvação. Peçamos a sua graça para sempre vivermos santamente as nossas promessas batismais. Convido agora a ficarmos de pé e assim fazermos a renovação das promessas do batismo para a nossa vida, para nunca nos esquecermos da importância que tem o nosso batismo para a nossa vida inteira.